Feliz sábado, igreja bonita. Feliz sábado. Vocês estão bem? Eu espero que sim, que tenham tido uma ótima semana. Sei que nem todos tiveram, a nossa vida é assim, né? Mas a gente vem pra cá pra ter um encontro com Jesus e eu tenho certeza que você vai sair daqui preenchido por Ele, em nome de Jesus. E eu quero começar o louvor dessa manhã refletindo em um texto que ele fala muito ao meu coração, espero que fale com você também. Está no livro de Isaías, no capítulo 53, no verso 5, diz assim: Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu quero começar a adoração dessa manhã refletindo no sentido da vida aqui nessa terra, que é a graça através da cruz de Cristo. Que o nosso olhar nessa manhã e neste culto de adoração seja com foco naquele que é o único que pode nos salvar, aquele que é o único que nos recebe e pode nos transformar para toda a eternidade. Eu peço que você se levante. Nós vamos juntos cantar da cruz de Cristo agora, e que seu coração se abra para essa mensagem poderosa. Deus quer falar com você. Então cante com todo o seu coração. Todos juntos, andei tão cego. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri. Posso ouvir a igreja de Deus cantando? E ao olhar pra cruz, eu entendo o amor derramado. Sacrifício perfeito. Sacrifício de sangue bom. Amém. Essa graça salvadora nos alcance, preenche o nosso coração. Que nessa manhã você se entregue por inteiro a esse Deus maravilhoso que não mediu esforços para se entregar por você. Vamos cantar juntos da glória desse Deus. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas, marcas de vitória. Vencido é o pecado. Perante ti me prostrarei, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. Tua graça me alcançou. Posso ouvir a igreja mais uma vez? Reconheço. Reconheço, não sou digno, Mas na graça, pela graça eu fui salvo. mais uma vez. Reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo. Reconheço, não sou digno, pela graça
não sou digno, pela graça eu fui salvo. Reconheço, não sou digno, pela graça eu fui salvo. Carta de 1 João, capítulo 4, verso 10. João, inspirado por Deus, registrou o seguinte: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Deus nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Deus manifestou a sua graça, enviando o seu Filho para morrer por nós. E quando Paulo entendeu isso, ele passou toda a sua vida testificando a respeito disso. E em Gálatas capítulo 2, o finalzinho do verso 19, no verso 20, ele diz: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A cruz, que até então era tido como um objeto de ojeriza, de escárnio, de zombaria, a partir do momento que Cristo morre, se entrega por mim e por você, se torna como um emblema, um símbolo de salvação. Não pelo madeiro em si mesmo, mas pelo que Cristo fez por mim e por você. É através do sacrifício dele que eu e você temos acesso ao trono da graça e da glória de Deus. E se você que nesse momento quer desfrutar disso, eu gostaria de convidá-lo a se ajoelhar, para que ao orar ao Senhor, eu e você possamos agradecer por tão grande sacrifício e tão grande amor. Maravilhoso Deus e Pai, nós louvamos e exaltamos o teu nome, porque tu és o nosso Deus. Deus eterno, a tua palavra nos diz que pela contemplação nós somos transformados. E nós suplicamos ao Senhor que em meio à nossa vida, às muitas atividades que temos, que pela tua graça nós tomemos tempo diariamente para contemplar a cruz de Cristo. Não contemplando-a como um objeto que causou dor e sofrimento ao Filho de Deus, embora isso tenha sido real, mas que nós possamos, ao contemplar a cruz e o sacrifício de Cristo, entender que Deus ali estava nos dando o seu maior dom, o seu maior presente, Cristo Jesus morrendo em nosso lugar. Deus eterno, que possamos não apenas ser alcançados por essa graça e por este amor, mas como a tua palavra mesmo diz em João 4,19, na primeira carta, que em resposta ao amor que tu manifestaste por nós, que nós possamos te amar também, e que esse amor redunde em transformação de vida, em santificação. Deus eterno, continua falando conosco, através dos louvores e da palavra, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Dias atrás, eu recebi no WhatsApp uma foto de uma mão segurando um sorvete. Algo bem comum de acontecer, porque os amigos sabem que eu amo sorvete. E lá vinha indicando um novo lugar para experimentar um novo sabor. E a pessoa falava, vai porque é maravilhoso. Eu não estava na cidade, mas já tinha me planejado para na volta ir no determinado lugar. Cheguei lá, pedi o sorvete e realmente era uma delícia. Fiquei ali encantado um tempo ali com o sorvete. E de repente levantei para ir pagar, e quando eu cheguei no caixa, a moça me ofereceu ter um cartão fidelidade da loja. E ela começou a contar os benefícios que eu teria se eu tivesse esse cartão fidelidade.
Então, quando você for em tal loja e gastar esse valor, você pode descontar em brindes, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. E eu fui ficando encantada com tudo que ela estava me oferecendo, porque o sorvete era bom. Eu falei, com certeza eu vou voltar aqui outras vezes. E eu fiquei pensando aqui, ela falou, olha, você pode baixar o aplicativo e aí você já ganha mais pontos. Eu falei, nossa, que fácil essa fidelidade, essa relação de fidelidade. E eu saí dali com o cartão de fidelidade feito e eu fui para casa pensando num outro relacionamento de fidelidade. Mais do que essa marca me oferecia de fidelidade, Deus nos oferece fidelidade. Ele está ali pronto e disposto a ser fiel a nós. Mas nós não precisamos fazer nada. Ali com aquela marca eu precisava ir até lá, eu precisava gastar, eu precisava consumir, mas Deus não. Ele já fez o que precisava ser feito. O sol nasce para todos. Os que têm um relacionamento com Deus e os que não têm um relacionamento com Deus. Toda a chuva cai na plantação de todos. Aqueles que se relacionam com Deus e daqueles que não se relacionam com Deus. Mas nós precisamos nutrir este relacionamento. E esse relacionamento ele pode ser nutrido de várias maneiras. E uma das maneiras que nós temos de nutrir esse relacionamento com Deus é através das nossas ofertas. Não porque nós vamos dar a Ele e Ele vai nos dar em troca, mas porque nós estamos devolvendo em gratidão a tudo que Ele tem feito por nós. Nesse momento nós vamos ter a oportunidade de exercer um pouco da nossa fidelidade, devolvendo as nossas ofertas e os nossos dízimos. Os diáconos vão passar as salvas e você que está nos assistindo em casa, você poderá copiar a chave Pix, o QR Code que aparece na sua tela e fazer a sua oferta e a sua doação. Nós também estamos construindo a nova igreja, a nossa nova sede. E se você tem no coração o desejo de contribuir, de fazer parte, você pode também doar a sua oferta e acrescentar no valor que você colocar na sua oferta 48 centavos, para nós identificarmos que esse é um valor que está sendo destinado para a construção da igreja. Que nós possamos a cada dia ansiar um relacionamento com Deus, que nós possamos querer ter esse relacionamento de fidelidade com Deus e não só esperar o que Ele tem feito e sempre faz por nós. Com pouca fé sem eu temi, e hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar. Foram tantas bênçãos pra contar. 1, 2, 3, bênçãos que não tem fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. E nenhuma
perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, só bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Oremos. Querido Deus, somos gratos a Ti, porque Tu és fiel e Tu nos ama. Muito obrigado, porque o Senhor está disposto a ter um relacionamento conosco. Que o Senhor possa a cada dia nos animar, nos dar a fé de que nós precisamos desse relacionamento. Fica conosco, é o que eu lhe peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Esse tem sido de fato um ano de muitas decisões. Vocês estão me ouvindo? E se você ainda não tomou a sua decisão de passar pelo batismo, ainda é tempo. Jesus está voltando e isso está cada vez mais perto de acontecer. E nós sabemos também que a nossa vida é muito frágil, ela é muito efêmera, ela é passageira. Então não deixe para depois. E é com muita alegria que eu quero convidar para entrar aqui no tanque a Érica. Porque a Érica também tomou essa decisão de selar o seu compromisso com Cristo. E por isso que ela desce as águas aqui. É para o pastor Anderson ter vindo aqui para frente, ele já está por aqui? Cadê? Pede para o pastor Anderson vir aqui na frente, está vindo aqui? Porque geralmente o pastor Anderson fica aqui atrás, tirando foto, acompanhando os batizandos. Mas grande parte desses batismos é fruto do trabalho do pastor Anderson, que, como eu mencionei anteriormente, em breve vai ser ordenado e certamente estará aqui batizando muitas pessoas. E tudo isso aqui é fruto também da classe Começos, uma classe de estudos da palavra. A Érica participou dessa classe e foi aprendendo, foi conhecendo, foi tomando várias decisões. E na verdade ela já vem numa busca há uns 4 anos. Mas há uns 7 meses, cadê o Kenny? Tá aí o Kenny, pode vir aqui, Kenny. Vem assistir de pertinho. Um amigo do Kenny disse para ela assim: você precisava procurar uma igreja para você frequentar. E ela começou a procurar no Google. E ela achou uma igreja que ficava pertinho da casa dela. E o nome dessa igreja perto da casa dela é Nova Semente. E ela confidenciou pra gente aqui que desde o primeiro dia em que ela visitou a Nova Semente, ela não conseguiu mais deixar de vir aqui, amém? Isso é fruto também do seu acolhimento, do seu trabalho, da sua dedicação. E eu sou muito feliz e muito realizado como pastor, porque eu ouço isso de muitas pessoas que se sentiram acolhidas aqui, que se sentiram pertencentes. Por isso é muito importante quando você ver uma pessoa do seu lado, você estender a sua mão, estender o seu sorriso, o seu abraço, porque isso faz toda a diferença. E louvado seja o Senhor, porque Ele conduziu você até aqui, Érica. Porque Ele já vem trabalhando no seu coração há muito tempo e essas decisões foram tomadas. E hoje você está aqui para selar o seu compromisso com Cristo. Em breve eu quero ver o Kenny aqui também. E de repente muitos dos seus amigos selando o seu compromisso com Cristo. E é para esperar a volta de Jesus. É para que o seu coração esteja guardado nas mãos do Senhor. Que seguindo o desejo do teu coração, Érica, para o perdão dos teus pecados, para que você receba de Cristo Jesus um novo coração, uma nova vida,
para escrever agora a melhor parte dela, é que eu, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem do Mestre Jesus, para que o seu nome seja escrito no livro da vida, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus te abençoe, viu? Agora vai entrar aqui no tanque a Juliana. Juliana é sobrinha da Vandinha, é prima da Manu. E eu sei que tem alguns familiares, vocês podem chegar aqui pertinho para acompanhar esse momento também. E de novo, uma coisa muito especial e muito marcante aconteceu. Porque a Ju veio aqui na Nova Semente no dia do batismo da Manu. E ela foi impactada de certa maneira. E no sábado seguinte ao batismo da Manu, ela voltou para a igreja. Eu vou pedir para que vocês cheguem o máximo possível para cá, para que a igreja possa perceber e possa acompanhar também. Eu não sei se está projetando no telão, está lá em cima também. Então facilita bastante. E a Ju veio aqui na igreja no sábado seguinte. E no meio dos louvores, das canções, da pregação, ela sentiu no coração o toque do Espírito Santo e teve a convicção de que era isso que ela precisava fazer. De que ela precisava passar por essa experiência. E de lá para cá ela participou da classe do Começos também, na direção do pastor Anderson. E é por isso que hoje ela está aqui, porque o Senhor a resgatou, porque o Senhor foi buscá-la e conduziu todas as coisas, Ju, para que você estivesse aqui hoje. E eu estou muito feliz por fazer parte desse momento. Tem muita gente feliz, você pode ver aqui no rosto de todo mundo, porque de fato, se tem uma decisão que é importante na vida, é essa decisão aqui. Porque o impacto dessa decisão não é só para essa vida, mas é para a eternidade. É para esperar Jesus voltar. É para dizer para o universo todo que você decide seguir a Cristo e entregar a sua vida completamente a Ele. E é para que isso aconteça, para a remissão dos seus pecados. Para que você receba dele um novo coração. Para que você comece agora a escrever a melhor parte da sua história. O seu nome seja escrito no livro da vida. É que eu, como ministro do Evangelho, seguindo a ordem do Mestre Jesus, te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, viu? Eu quero chamar aqui ao tanque agora o pastor Ricardo. Porque o Ricardo vai dar continuidade a um batismo muito especial também. O Espírito de Deus tem se movido por essa comunidade. E toda vez que essas águas são agitadas, significa que o Espírito de Deus alcançou mais uma pessoa. E hoje eu tenho um prazer gigante de trazer a este tanque uma moça linda, querida, amorosa, uma juvenil da nossa igreja, que hoje decide também entregar publicamente sua vida a Jesus. Vem cá, Marina, por favor. Quero convidar a família, fique aqui bem encostadinho no símbolo aqui para dar tudo certo, para que todos assistam. A Marina é uma juvenil aqui da nossa comunidade, mas a história dela com a Nova Semente começa com o papai e com a mamãe. Quando a mãe dela, Nilzete, veio à igreja pelas primeiras vezes, ela estava com um sonho no coração. Ela e seu esposo, o Manuel, sonhavam com a possibilidade de ter a Marina. Eles oraram muito, clamaram a Deus, pediram, entregaram esse sonho nas mãos do Senhor. E a oração foi: Senhor, se esse não for o teu plano para a nossa vida, tira o desejo do nosso coração. Sabe o que Deus escolheu fazer? Aqui está a Marina. Deus realizou o sonho da família, um milagre de Deus na vida deles. E essa foi uma família que fez o papel dela.
instruiu moralmente, espiritualmente, através dos valores, dos princípios dentro de casa, trouxe ela para junto da palavra de Deus, para junto da comunidade de Deus, e o trabalho feito, a semente lançada, rendeu fruto, e o fruto aqui está. Esse aqui é um milagre da graça de Deus que é oferecido não só na sua vida, Marina, mas na vida de toda a sua família, de todas as pessoas que estão com você. Hoje, a Marina, mesmo no início da vida, ela toma a melhor decisão: viver a vida inteira para servir a Jesus Cristo. E por essa razão, Marina, já que você tomou a sua decisão, é uma decisão do teu coração, já que você estudou a Bíblia, a palavra de Deus, se aprofundou na palavra, já que você decidiu que você quer servir a Jesus junto com essa comunidade, junto com a sua família, e sabe o que Deus vai fazer? Ele vai dar o Espírito Santo para você, para que o Espírito Santo esteja atuando na tua vida e você seja dia a dia preenchida do poder que vem lá do céu, para ser obediente a Deus e para ser uma luz de amor nesse mundo. Já que você tomou essa decisão, então seus pecados também estão perdoados em Jesus. E é por essa razão que eu te batizo como ministro do Evangelho para perdão dos seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe muito. Nós vamos encerrar esse momento de batismo, mas a gente vai encerrar com um apelo. Quando a pessoa toma a decisão de passar pelas águas, uma decisão anterior já foi tomada no coração. O coração já foi transformado pelo Espírito, já foi impactado pelo Espírito. E esse coração que foi impactado pelo Espírito transborda. E quando ele transborda, ele manifesta tudo que o Espírito faz na vida. Ele manifesta amor, ele manifesta graça, ele manifesta perdão, ele manifesta justiça. E eu tenho certeza que aqui no meio da nossa comunidade tem muita gente com o coração diariamente sendo transformado pelo Espírito. A pergunta é: e quando é que essa transformação vai ser manifestada? Percebida visualmente, através de atos que declarem o teu amor por Cristo Jesus. E se tem gente que está precisando tomar essa decisão de declarar publicamente seu amor por Jesus, hoje é o dia dessa decisão. Nosso maior prazer. Nós paramos tudo na nossa agenda como pastores para atender as pessoas quando dizem: eu quero ser batizado em nome de Jesus Cristo. Então o convite para você é esse hoje. Semana que vem ainda vai ter água nesse tanque, ainda vai ter batismo, então pode ser semana que vem. E se precisar daqui a 15 dias, a gente mantém a água, dá tratamento nela, não tem problema. O importante é que você tenha a sua oportunidade com Cristo Jesus. E para confirmar essa oportunidade, eu quero te convidar a fazer uma oração junto comigo, para que o Espírito toque os corações nessa manhã. Deus querido, aqui está Marina como um exemplo da graça de Deus, daquilo que o Senhor pode fazer. Um exemplo de como o Senhor tem atuado na vida dela e da família e tem movido o teu Espírito sobre essa igreja, sobre essa casa. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque decisões têm sido tomadas ao teu lado. E se houver ainda algum coração, algum indivíduo, alguma pessoa que também precisa tomar a decisão hoje, que a convicção seja plena, Senhor. Que a pessoa decida mudar de vida em nome de Cristo Jesus, para ser uma boa cidadã nessa terra, mas principalmente uma boa cidadã do reino de Deus. É por isso, Senhor, que hoje nós oramos e nos entregamos em tuas mãos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos nós. Amém. Você pode aplaudir mais uma vez esse Deus maravilhoso? Olha,
Não tem como o coração não transbordar de felicidade quando a gente vê a graça alcançando essas pessoas e a gente lembra de quando foi com a gente, faz planos para o futuro e reafirma nossos votos com Deus, e é um dia de festa e de celebração. Eu aproveito para fazer um convite para você. Hoje à tarde vai ter o nosso primeiro NS Adoração e você é convidado para vir para cá para adorar a Deus junto com a gente. Vai ser às 18 horas. Vai ter a estreia do Coral da Nova Semente com 70 vozes que vem se dedicando ao longo das últimas semanas para adorar o nome do Senhor junto com você. E eu convido você a vir para cá. A gente vem orando enquanto Ministério de Louvor por essa igreja durante essa semana, orando por vocês e olhando e pensando e vendo os vídeos e falando: Senhor, traga essas pessoas para cá para que elas tenham um encontro com o Senhor. E eu te convido, porque Deus quer falar com você nessa tarde, assim como já está falando nessa manhã, de forma tão audível e misericordiosa. Então vem para cá. E para a gente continuar em celebração, eu peço que você se levante. Vamos cantar do poder desse Deus maravilhoso que nos alcança, desse Deus poderoso. Todos juntos? Nós temos forças, estamos no Senhor. Estamos no Senhor, se estamos no Senhor. Nós temos forças, estamos no Senhor. Estamos no Senhor, se estamos no Senhor. Só Deus é força eterna, da paz e esperança. Ele é o poderoso Deus, o poderoso Deus. Não falhará, não me abandonará. Dá força ao fraco pra vencer, e a todos dá poder, dá liberdade pra voar. Amém. Nós temos força mais uma vez. Canta forte. Nós temos forças, estamos no Senhor. Estamos no Senhor, se estamos no Senhor. Nós temos forças, estamos no Senhor. Estamos no Senhor, se estamos no Senhor. Só Deus é força eterna, da paz e esperança. Ele é o poderoso Deus, o poderoso Deus. Não falhará, não me abandonará. Dá força ao fraco pra vencer, e a todos dá poder, dá liberdade pra voar. Só a igreja canta. Ele é o poderoso Deus. Não falhará. Não falhará, não me abandonará. Dá força ao fraco pra vencer, E a todos dá poder. Louvado seja Deus. Adore com tudo que você tem. Vamos juntos. Ele é o poderoso Deus, o poderoso Deus. Não falhará, não me abandonará. Dá força ao fraco pra vencer, e a todos dá poder, dá liberdade pra voar luz. Nós temos forças, estamos no Senhor. Estamos no Senhor, se estamos no Senhor. Amém. Amém. Maranata. Senhor. Mais uma vez, Maranata. Amém. Vamos cantar da vinda desse Deus maravilhoso.
Maranata, Maranata, hora vem, Senhor. Mais uma vez, vem Jesus. Vem Jesus. Maranata, hora vem. Amém. Todos juntos, vem Jesus. Como é bom cantar dessa breve volta, dessa esperança. E eu quero cantar mais uma vez desse tema com você, entregando isso para Deus e clamando pela volta dele. Eu quero que você se imagine na presença de Jesus, cantando isso para o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, cantando para ele, olhando para ele, imaginando o céu, que a atmosfera do céu inunde esse lugar e que você sinta a presença dele. Cante conosco já desde o comecinho, desde o aleluia. Cante.
nosso sonho, ir para esse lugar de encontros, que são encontros que são eternos, que nunca mais passarão. Que essa esperança inunde o seu coração, em nome de Jesus, amém? Amém. Você pode cantar comigo mais um refrão assim, ó. Vou andar em ruas de ouro, receber face a face e me prostrarei diante do eterno Rei. Santo, santo, Ele é santo para sempre. Querido Deus, esse é o nosso maior sonho, o nosso maior desejo, de podermos habitar a Nova Jerusalém e desfrutar da Tua presença visível por toda a eternidade. Mas enquanto isso não acontece, nós pedimos que o Teu Santo Espírito seja enviado e derramado abundantemente sobre nós. Que Ele visite hoje aqui cada coração, que Ele se manifeste no meio de nós, e que ao abrirmos a Tua palavra, ela mais uma vez ilumine a nossa vida e o nosso caminho. Fala conosco, ó Deus. Permita-nos termos um encontro real e transformador contigo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom dia, um feliz sábado para você. Seja muito bem-vindo à Nova Semente. Essa aqui é uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E é muito bom receber você aqui. Só um pedido de todo sábado do grupo do nosso diaconato. Se você está guardando algum lugar e puder ceder para as pessoas que estão ali fora e desejam entrar, faz um aceno para os diáconos que estão circulando aqui pelo nosso auditório, para que ele consiga fazer com que as pessoas entrem e se acomodem também. Eu quero só lembrar você de que todas as quartas-feiras às 20 horas nós temos um encontro muito especial de oração que acontece aqui no nosso mezanino. Então, se você durante a semana está trabalhando aqui por perto, está passando, estudando, enfim, ou tem condições de se deslocar da sua casa para cá para ter um momento especial de oração durante a semana, fica aqui o nosso convite para que você esteja conosco e seja ricamente abençoado por esses momentos de oração, de intercessão também. Eu quero também fazer um aviso com relação ao que nós também teremos hoje à tarde, porque ao final do nosso programa, você vai poder levar para sua casa um souvenir da Nova Semente. Foram preparados vários deles, inclusive quem quiser levar para casa uma caneca como essa aqui. E por que é que nós estamos fazendo isso? Você vai poder adquirir esses souvenirs por valores simbólicos. E geralmente quando o pessoal fala assim, valor simbólico, é porque o valor é pequenininho, né? Não. Nesse caso ele é simbólico porque ele vai custar mais do que é o custo material. Porque todo o valor que nós arrecadarmos com a venda desses materiais será convertido ou revertido para a nossa construção. Então você pode ajudar, levando uma lembrancinha da Nova Semente, mas deixando também uma oferta especial para a nossa construção. Nós estamos avançando. A máquina já começou a retirar terra para fazer a parte do subsolo. E logo eles tiverem terminado essa parte, nós já vamos ver o esqueleto todo da nossa construção subindo ali com as paredes. Só que para isso a gente precisa muito da sua oferta e da sua contribuição. Porque esse pessoal que está fazendo essa obra precisa receber. Em algum momento, se a gente não tiver o recurso para pagar, a obra vai parar. E eu entendo que isso não pode acontecer. Mas nós dependemos de você e das suas contribuições. Então contribua, faça a sua oferta para a construção da nova igreja. Para você não ter a preocupação de nos enviar o comprovante. João, dá mais um retorninho para mim, por favor. Para você não ter a preocupação de enviar o seu comprovante, é só você especificar 48 na casa dos centavos. Fez lá a sua doação. O pessoal brinca comigo, né? Porque no primeiro dia, eu dei um exemplo lá, que você vai fazer a sua doação, coloque lá 100.048 centavos.
E naquela tarde veio uma oferta de 100.048. Então, você pode fazer a sua oferta de 1.048 Tá bom? Para nos abençoar. E a obra vai continuar e em breve nós vamos ver um novo templo construído ali para a honra e glória do Senhor. Amém? Então faça a sua oferta, venha participar e venha preparado também para levar uma lembrança para casa, para os seus familiares, para os seus amigos e assim nos ajudar na construção do novo templo. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 14. Você já pensou se hoje à tarde vem uma oferta dessa? Meu Deus. Vai ser uma benção. Mateus capítulo 14. Nós vamos ler uma história aqui, que é uma história muito conhecida, e eu quero me deter num detalhe dessa história e refletir um pouco a respeito disso. Porque nós estamos numa sequência de sermões sobre decisão, sobre a iminência da volta de Jesus, sobre você tomar uma decisão num tempo que é muito propício para isso. Mas hoje eu quero avaliar com você uma parte desse processo. E espero que realmente isso traga luz e encorajamento para você tomar uma decisão se ainda não tomou. E para você que já tomou essa decisão um dia, para continuar firme na decisão que você tomou e nessa caminhada. Mateus capítulo 14, a partir do verso 22, leia comigo. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele, Jesus, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. E Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. E eu gostaria de me ater nessa pergunta que Jesus faz para Pedro. Pedro, por que você duvidou? E talvez você se identifique muito com Pedro aqui. Como eu não duvidaria? Quantas vezes você já viu aquilo acontecer? Quantas vezes você já andou sobre as águas? Quantas vezes você já sentiu a água firme debaixo dos seus pés? Como não ia duvidar? E naquele contexto a Bíblia diz que ainda o barco estava sendo açoitado pelas ondas. O mar não estava calminho, não estava flat, mas ele estava agitado. Como não duvidaria? E eu pergunto para você, você já duvidou alguma vez? Eu estou falando para alguém hoje aqui que tem ainda dúvidas no campo espiritual? Tem alguém aqui nessa condição que tem alguma dúvida no campo espiritual? Parabéns pela sua coragem de ter levantado a mão, porque eu também tenho. A dúvida é algo que faz parte da nossa caminhada. E parabéns pela coragem de você assumir isso, porque em alguns lugares as pessoas têm medo de fazê-lo. E talvez aqui mesmo alguns não tenham levantado a mão por receio do que viria depois, do que eu falaria, do que eu diria, enfim. Mas é necessário muitas vezes assumirmos e entendermos que talvez não tenhamos fé suficiente para isso. E hoje nós vamos refletir sobre isso, o que fazer nesses momentos, o que fazer nessas circunstâncias.
O que fazer quando eu duvido, quando eu não tenho clareza espiritual sobre algumas coisas, quando talvez eu não tenha convicção sobre alguns temas, sobre algumas questões. E eu queria lembrar você e assegurar você de que as suas dúvidas, elas não desqualificam a sua fé. Pelo contrário, as dúvidas elas podem ser um convite para você desenvolver uma fé mais profunda. O problema não é duvidar. O problema não é ter certeza, não é ter convicções, ou não é a falta delas. O problema é o que você faz com isso. Qual é a sua dúvida? Em que aspecto espiritual você duvida? Você tem duvidado? Ou você precisa ainda fortalecer as suas crenças? Para alguns a dúvida pode girar em torno de que a Bíblia talvez aparentemente seja difícil de conciliar com a ciência. Essa é a sua dúvida? Para alguns, a dúvida de seguir o que a palavra diz é porque talvez não veja o que está na Bíblia, na vida das pessoas à sua volta e que se dizem cristãs. Talvez a dúvida de alguns, espiritualmente falando, esteja na dificuldade de conciliar um Deus que ama com a existência da pobreza, da violência, da dor e do sofrimento. Onde é que estão colocadas as suas dúvidas? Quais são elas? Onde elas residem? E o problema não é ter dúvida, o problema é como nós lidamos com ela. É o que você vai fazer a partir do momento que você as encontrou no caminho. E também a maneira como nós lidamos com aquelas pessoas que têm essas dúvidas. Porque ao invés de acolhermos e darmos para elas um ambiente de segurança, de acolhimento, muitas vezes com a nossa postura nós afastamos algumas pessoas que têm dúvidas. A dúvida não é necessariamente inimiga da fé, mas ela pode ser um convite para que nós desenvolvamos uma fé mais profunda. Duvidar não é sinônimo de estar perdendo a fé, mas é a abertura de um caminho para que você possa desenvolvê-la e conhecer Jesus de uma maneira mais íntima e profunda. A dúvida ela pode ser um convite para que você se aproxime ainda mais de Jesus, porque Ele tem as respostas às dúvidas que você tem. Jesus pergunta para Pedro: por que você duvidou, Pedro? Por que Jesus faz essa pergunta no meio do sufoco ali? E muitas vezes a gente até já cantou na igreja, né, uma música muito famosa que dizia que Jesus é a resposta. Mas se você analisar com precisão os evangelhos, você vai ver que Jesus fez mais perguntas do que deu respostas, na verdade. Seria mais coerente dizer que Jesus é a pergunta. Porque muitas vezes a resposta de Jesus vem como uma pergunta. E ele pergunta aqui para Pedro: Pedro, por que você duvidou? Mas para nós não parece tão óbvio isso. Mas Jesus não desperdiçaria uma pergunta. Ele não faria uma pergunta sem propósito. Por isso é necessário a gente tomar um tempo para entender por que é que Jesus pergunta isso, mesmo que para nós pudesse parecer algo tão claro. Porque ninguém fez isso. Porque não se anda sobre as águas, porque não é comum, porque o mar está agitado. O que pareceria óbvio para nós, talvez tivesse ou pudesse ser visto de uma outra perspectiva para Jesus. Por isso ele pergunta: por que você duvidou, Pedro? E talvez seja por isso que ele possa perguntar para mim e para você hoje: por que é que você ainda tem dúvidas? Por que que você ainda não crê completa, integralmente? E é importante nós prestarmos atenção nessa pergunta de Jesus. Porque quando nós nos perguntamos por que é que nós estamos duvidando em determinados aspectos da nossa vida espiritual, nós podemos ser levados a entendermos a nossa real condição e a essência da nossa dúvida, onde ela está. Qual é o foco da nossa dúvida? Qual é o fundamento da nossa dúvida? Eu já tive as minhas dúvidas. Porque eu cresci na igreja, cresci ouvindo sermões e aquelas explicações prontas que muitas vezes nós temos na igreja, num contexto religioso. Mas em algum momento da minha vida essas respostas não me foram suficientes. E eu vou até confidenciar uma coisa aqui. E essas dúvidas surgiram depois que eu já era pastor. Porque tendo que aconselhar muitos jovens com as dúvidas que eles enfrentavam, eu comecei a perceber que as respostas que eu tinha para dar para eles não eram suficientes. E eu comecei a perceber que eram perguntas que eu nunca tinha me feito.
por nascer num contexto religioso, estudar numa faculdade adventista, seminário de teologia. E eu comecei a entender que aquelas respostas, elas não bastavam. E eu entrei numa crise muito profunda. E eu fiquei com medo. Medo de não crer em mais nada. Porque para algumas perguntas eu não tinha resposta. E talvez seja por isso que, se você analisar a minha linha de pregação, eu acabo tendo uma ênfase, a qual eu volto recorrentemente, que é entendermos a maneira como Deus age em meio ao sofrimento e às adversidades da vida, porque isso me toca de maneira muito profunda. E uma dessas crises, dessas questões, que foi uma das gotas d'água para mim, eu me lembro que foi uma notícia com a qual me deparei de uma garotinha de 4 anos que tinha ido com o pai, que era policial e estava paisando num dia de folga. Eles foram a uma lanchonete, ela estava na sobreloja ali, no brinquedinho das crianças, no Rio de Janeiro, e uma bala perdida atingiu a cabeça daquela menina, e como a bala atingiu o vidro, ela caiu pela janela lá na calçada. E eu me perguntava, por quê? O que uma garotinha de 4 anos tem a ver? Por que Deus não pôs a mão na frente da bala? Por que Deus permitiu que isso acontecesse? E eu lembro que isso me trouxe uma grande crise. Como entender? Como conciliar um Deus de amor com essas coisas? Eu quero trazer, e talvez seja o próximo sermão, resposta a algumas dessas perguntas, mas hoje eu quero focar só na dúvida, mas não nessas respostas. Num próximo momento nós vamos trabalhar essas questões de como entender tudo isso, como entender o porquê de todas essas coisas. Mas eu tive as minhas dúvidas, você tem as suas? Bem-vindo ao time. Porque a nossa visão é limitada demais e nós não vemos o fim desde o princípio, nós não temos condições de contemplar tudo aquilo que Deus pode contemplar. Mas um caminho para isso é quando nós olhamos da perspectiva divina, da eternidade para agora. E quando você coloca a eternidade em perspectiva, tudo muda. Só um spoiler do que a gente vai tratar futuramente. Mas você já parou para pensar no porquê que você duvida? Qual é o fundamento do seu questionamento, da sua dúvida, da sua falta de convicção? Essa história aqui, ela nos mostra um segredo para enfrentarmos esses momentos de dúvida na nossa vida. Onde você precisa de alguma resposta, qual deve ser a sua atitude, qual deve ser a sua reação diante da dúvida e diante desses momentos que enfrentamos na vida. Houve um momento nessa história em que Pedro esteve seguro. Qual foi esse momento? Enquanto ele fazia o quê? Enquanto ele olhava para Jesus. Enquanto ele caminhava na direção de Jesus, sem desviar o seu olhar dele, ele esteve seguro. É aqui que ter a dúvida pode fazer total diferença para a salvação ou para a perdição. Para uma fé mais profunda ou para o abandono da fé. Porque dependendo da maneira como você reagir a essa dúvida, isso vai ser determinante para o caminho da sua vida. E o segredo para você continuar espiritualmente caminhando é você continuar olhando para Jesus e buscar nele as respostas. Enquanto Pedro esteve olhando para Jesus, ele permaneceu firme. Agora existe uma outra história da Bíblia que traz luz sobre esse contexto da dúvida e que eu queria refletir também com você. Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 4. Eu não vou ler todos os versos, mas eu vou contar parte da história que é narrada para nós a partir do verso 14. Marcos capítulo 9, a partir do verso 14, é a história de um pai que trouxe o seu filho endemoniado diante dos discípulos e pediu para que os discípulos expulsassem o demônio daquele menino. Os discípulos não conseguiram. Jesus não estava com eles ali, estava no monte orando. Jesus desce do monte e vai ao encontro deles. E aí o pai leva o menino ao encontro de Jesus. E quando o pai leva o menino ao encontro de Jesus, vai acontecer um diálogo ali que está relatado a partir do verso 20. Eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. E Jesus perguntou ao pai do menino:
Há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Você prestou atenção no que o pai disse aqui? Se o Senhor pode, o que isso demonstra? Dúvida. Ele não tinha certeza de que Jesus podia fazer. Ele não tinha convicção sobre aquilo, e ele diz para Jesus: se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode? Veja Jesus perguntando de novo. Se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. O que Jesus faz aqui com o pai do menino é o que ele de repente precisa fazer comigo e com você. Você crê que Jesus pode todas as coisas? Você crê que ele tem todo o poder de fato e que ele pode cuidar de você? O pai do menino não tinha essa certeza. Porque ele diz assim: se o Senhor pode, tem compaixão de nós. E Jesus responde: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Sabe o que Jesus está ensinando aqui? Ele está nos fazendo refletir sobre qual é a essência e o fundamento da dúvida. Sobre onde para e paira a dúvida. Sobre onde começa e se estabelece a dúvida. Porque a dúvida não está nele, nem na pessoa que ele é. A dúvida está em mim. Ela é minha. O que Jesus está ensinando para o pai do menino é o seguinte: a questão não é se eu posso fazer. A questão é se você pode crer que eu posso fazer. Porque tudo é possível àquele que crê. A resposta de Jesus é: você consegue crer que eu posso? Porque eu posso. Mas a questão é: você consegue crer nisso? Talvez você já tenha pensado ou sentido: eu orei, mas parece que a minha oração não passou do teto. Já teve essa dúvida? Se a tua oração passou do teto? Já duvidou que Deus tenha ouvido a sua oração em algum momento? Qual é o fundamento dessa dúvida? E no momento em que você se perguntar: será que a minha oração passou do teto? Você teria que se perguntar: por que é que eu estou duvidando? Qual é a minha dúvida? Qual é de fato a essência dessa questão? Porque a questão não é crer ou ter certeza se a minha oração passou do teto ou não. A questão é: posso crer de fato que o fato de Deus me ouvir depende dele, não de mim? Porque se eu fico preocupado se a minha oração passou do teto ou não, eu estou colocando a confiança em mim e naquilo que eu posso fazer, e não nele, que pode ouvir todas as orações e que não depende da força, da intenção. Se você falar alguma coisa, ele vai ouvir. Se você sussurrar, ele vai ouvir. Se você pensar, ele vai conhecer. E sabe o que mais? Ele conhece antes mesmo de você pensar. Então onde é que está a dúvida? A dúvida não está nele, está em mim. A questão é: eu posso confiar que ele ouve toda e qualquer oração? A questão não é crer se ele pode fazer ou não um milagre que eu estou precisando na minha vida. A questão é: eu posso crer que ele fará um milagre na minha vida? Quando Jesus responde isso para esse pai, ele pergunta: se o Senhor pode, tudo é possível. Ele é o Deus do impossível, agora tudo será possível para aquele que crer. A questão é: você pode crer? Mesmo sem ter todas as respostas, mesmo sem ter todas as evidências, mesmo sem ver, você pode crer para ver. Você pode dar esse passo de fé e depositar em mim a sua confiança.
Olha a resposta que esse pai vai dar para Jesus no verso 24. Senhor, eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Parece contraditório, né? Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Quando você vai ler essa palavra no grego, esse eu creio é a palavra pistel, que significa uma crença intelectual. O que esse pai estava querendo dizer é: olha, eu já ouvi falar que o Senhor faz isso. Eu já ouvi dizer que o Senhor consegue, que o Senhor, mas eu mesmo não vi. Eu preciso ver para crer. Eu quero acreditar porque eu preciso, é para o meu filho. Eu quero depositar essa confiança. Eu quero dar esse passo de fé, mas eu preciso da sua ajuda para poder ver e para poder entender. Esse pai rasgou o coração diante do Senhor e foi sincero, falou assim: Deus, Senhor, eu quero crer, mas me ajuda. E sabe o que Jesus fez? Quando esse pai disse isso, quando ele disse eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé, Jesus deu condições para que ele cresça. Jesus dá o que o homem precisava para de fato conhecer mais íntima e profundamente quem Jesus é. E o que é que fez a diferença? É porque assim como Pedro, ele continuou caminhando na direção de Cristo. Quando Jesus o questionou se o Senhor pode, como assim? Tudo é possível aquele que crê. Ele podia ter abandonado aquilo e ido embora, mas ele não fez isso. Ele continuou insistindo: Senhor, eu creio, mas me ajuda a crer mais, porque eu quero seguir nesse caminho. Eu quero seguir em te conhecer. E o que Jesus faz? Jesus dá condições para que ele creia assim. Jesus vai realizar um milagre. Jesus vai expulsar os demônios da vida daquele menino e ele vai ser restabelecido. E esse pai vai conhecer um Jesus que até então ele não conhecia. Porque apesar de duvidar, apesar de ter as suas questões, ele continuou caminhando na direção de Cristo Jesus. Foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro estava caminhando sobre as águas, olhando firmemente para Cristo. Mas em algum momento ele duvidou. Quando ele duvidou, o que começou a acontecer? Ele começou a afundar. Mas quando ele começou a afundar, para quem ele voltou os seus olhos? Para Cristo. E ele pediu: Senhor, salva-me. E no meio da dúvida de Pedro, o que é que Jesus fez? Jesus estendeu a mão. E Jesus deu condições para Pedro poder confiar mais. Ele deu condições para que Pedro o conhecesse mais íntima e profundamente. Porque você tem duvidado. Ele pode todas as coisas. A verdade é que a maior parte das nossas dúvidas não tem que ver com Ele, mas tem que ver conosco. É quando eu olho para as minhas limitações, para minhas incertezas. Porque se eu olhar para Ele, Ele pode tudo. Nada pode ser encoberto dos seus olhos. Nada está fora do alcance dos seus braços, nada. Ele ouve o sussurrar do meu coração, porque eu vou duvidar. Eu duvido porque eu olho para mim, para minha pequenez, para as minhas limitações. Mas o segredo para a dúvida é olhar para Cristo. Porque no meio da dúvida Ele vai estender a mão para você. E Ele vai te dar condições de conhecê-lo mais íntima e profundamente. Mas o segredo para isso é continuar olhando para Cristo. É continuar buscando as respostas em Cristo. E Ele vai dar condições de você crer, para depois você ver. A verdade é que nós criticamos muito Pedro, porque ele é o cara que duvida, ele é o cara que nega Jesus. E nós ressaltamos às vezes essas características da história dele, da experiência dele. Mas eu queria te lembrar de uma coisa. Esse Pedro, que duvidou, só existe um homem, além de Jesus, em toda a história da humanidade, que andou sobre as águas. E sabe quem foi esse homem? Foi Pedro, o que duvidou.
Só existe um outro homem em toda a história da humanidade que, além de Jesus, andou sobre as águas. Esse homem foi Pedro. Porque apesar de duvidar, ele continuou caminhando, olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé, Cristo Jesus. E ele andou antes de duvidar. E depois de duvidar. Andou antes de afundar. E depois de ter afundado, Jesus o levanta e eles voltam andando por sobre a água para o barco. Eu imagino como que estava o coração de Pedro, andando sobre as águas com Jesus do lado. Como não foi essa experiência para ele? E essa pode ser a sua experiência também. Apesar das suas dúvidas, Jesus precisa estar aqui do seu lado. Porque no momento em que a dúvida vier, Ele vai estender a mão para você e vai te dar condições de conhecê-lo mais íntima e profundamente. Ele vai dar condições de você continuar acreditando, porque o convite que Ele vai fazer é: deposita sua confiança em mim e não em você mesmo. Acredita que eu ouço toda e qualquer oração que você faça. Acredita que eu posso cuidar de você em todos os aspectos da sua vida. Por que é que existe aspecto que você quer continuar cuidando ainda? Por que você ainda não entregou tudo? Confia. A pergunta de Jesus, ela é muito pertinente para nós hoje. Por que você está duvidando? Por que você ainda não tomou a sua decisão de descer as águas do batismo? Qual é a sua dúvida? Continua olhando firmemente para Jesus. E no momento oportuno Ele vai permitir que você veja, compreenda e entenda todas as coisas. Agora quer você depositar a sua confiança nele, para que Ele cuide da sua vida em todos os aspectos. Está preocupado por quê? Porque você acha que você não vai conseguir. Ele pode tudo. Então tira a confiança de cima de você e deposita a confiança nele, porque nele não há sombra de dúvida. Ele pode todas as coisas. E se você quer de fato colocar tudo isso nas mãos de Jesus e depositar toda a sua confiança nele, convido você a cantar com a gente essa última canção. E que você faça dessa música a sua oração. Que você possa declarar: eu sei em quem eu creio. E eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu coração até aquele dia. Deposita a sua confiança nele. Entrega a sua vida completamente nas mãos dele. Deixa Ele cuidar de você. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Por qual razão o Salvador pra si me resgatou.
estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o fim chegar. Querido Deus, guarda o nosso coração, Pai. E se em algum momento do caminho nós tivermos dúvidas, estenda a sua mão na nossa direção para nos acolher, para nos amparar e nos permitir te conhecermos de maneira mais íntima e profunda. Que a nossa confiança seja completamente depositada no Senhor, que é capaz de guardar o nosso coração até aquele grande dia. E que possamos andar seguros, sem duvidar, com a certeza de que o Senhor cuida e continuará cuidando de cada um de nós. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Essa é a Nova Semente, uma experiência real e transformadora com Deus, e que você tenha na presença dele um ótimo restante de sábado. Amém?